Então tá. Então vamos lá. Então, dando início novamente à nossa quarta aula de Direito Civil, parte geral. Continuaremos hoje falando de direito ao nome. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos acompanham aí de casa ou do trabalho. Então vamos falar um pouquinho mais sobre direitos da personalidade e hoje falaremos do direito ao nome. O direito ao nome, ele é previsto lá no Código Civil, no rol dos direitos da personalidade. A partir do artigo 16, teremos alguns dispositivos que falarão sobre o direito ao nome, mas antes, como já tem sido de praxe aqui no nosso curso, vamos ver um outro documento internacional que vai falar a respeito do direito ao nome. Primeira questão é o conceito de nome. O que é nome? Nome nada mais é do que um substantivo que é utilizado para designar coisas ou pessoas. A gente aprende isso desde a aulinha de português. E aqui no nosso curso não é diferente. Aliás, é um pouquinho diferente, porque nós estamos vendo os direitos da personalidade. Então, o nome aqui a que nos referimos vai ser o nome das pessoas, somente das pessoas. E aqui, em primeiro lugar, falaremos também do nome das pessoas naturais. Bom, como um direito humano, um direito fundamental, é previsto lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, nosso famigerado Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 18, que toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou a de um destes. Bom, e continua, a lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito mediante nomes fictícios, se for necessário. Então, percebam que a gente já tem uma primeira tutela do direito ao nome lá no Pacto de São José da Costa Rica. Tendo em vista que está num documento internacional, numa convenção internacional, a gente já extrai que se trata ali de um direito humano. E como foi recebido pela nossa ordem interna, também um direito fundamental. Bom, então esse vai ser também um documento importante para a gente falar sobre o direito ao nome e perceber a importância desse direito. Esse direito ele vai compreender tanto a faculdade de usar o nome, quanto a faculdade de defender o nome. Então eu tenho direito ao nome, eu tenho direito a ter um nome e a usar esse nome, a ser identificada por esse nome e também de defender esse nome, porque faz parte da minha identidade pessoal. Bom, até coloquei alguns trechinhos aí para vocês, né, nos slides, de que se trata do poder de agir contra alguém que eventualmente usurpe, empregue de modo a expor a pessoa ao desprezo público, tornando ridículo, desprezível ou odioso, né, enfim. Mas é importante a gente perceber que, embora a gente fale muito assim da proteção do nome, né, a gente fala com muita frequência disso, vamos proteger o nome. Na verdade, nós não vamos proteger o nome, nós vamos proteger sempre a pessoa que usa o nome. A proteção não é de uma coisa abstrata, que a gente, tá ali na lei, uma grafia, letras. Não, nós estamos protegendo a pessoa que se identifica por meio daquele nome. Bom, finalmente, os dispositivos do Código Civil, aí falaremos do 16 ao 19. Primeira leitura desses artigos, vamos fazer para a gente já começar a se familiarizar. O artigo 16 vai dizer que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. O nome da pessoa, no artigo 17, não pode ser empregado por outrem em publicações ou em representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. E o artigo 18, sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. E o artigo 19, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então vejam que interessante que a gente tem bastante dispositivo no Código Civil falando do direito ao nome. É interessante perceber também que o artigo 16, ele já trouxe para a gente uma informação importante. O que
é o nome, o que compõe o nome. A gente fala de nome, nome é um sinal designativo, então é aquilo que identifica a pessoa, e ele é composto de prenome e sobrenome. Prenome é o que a gente costuma chamar de primeiro nome, né? E o sobrenome é o que vem depois. Isso foi o norte que foi utilizado pelo Código Civil. A gente vai ver que às vezes outras leis, e uma que nós veremos um pouquinho melhor aqui, vai ser a Lei de Registros Públicos, que é até bem anterior a esse Código Civil, ela não usa essa nomenclatura. Ela às vezes, aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho melhor para entender quando se fala de nome, se está se falando de prenome, se está se falando de sobrenome, enfim, ou se está falando dos dois, porque não tem essa uniformização que o Código Civil trouxe para a gente. Mas o Código Civil, em geral, ele consegue ser mais ou menos aí harmonioso na utilização desses termos. Trouxe para vocês alguma coisa um pouco mais aprofundada de termos que a gente ouve falar a respeito do nome. Todos eles compõem, de certo modo, o nome, a identificação da pessoa, e todos eles gozam de proteção. O prenome já falamos, então, é o primeiro nome, o nome próprio. Também, às vezes, a gente ouve falar em nome de batismo, né? É a mesma coisa. É um nome que pode ser simples ou pode ser composto. Então, quando a gente tem dois nomes, né, Luiz Carlos, Carlos Daniel, né? Enfim, a gente usa, é um nome composto, é um prenome, né, composto. O Carlos Daniel, Daniel não necessariamente vai ser o sobrenome do Carlos, né, é só um prenome composto. O sobrenome também vai ser conhecido, às vezes, até a lei pode falar de patronímico, apelido de família ou nome de família. Então, a gente vai ver que o nome ele serve também para situar a pessoa dentro de uma família e para identificar principalmente a sua ascendência. Então, por isso que a gente coloca geralmente o nome do pai, o nome da mãe, entre os sobrenomes ali do filho. Vocês podem perceber que lá na Convenção Americana de Direitos Humanos consta inclusive isso como um direito fundamental. A pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou de um destes. Então, pelo menos algum sobrenome da família, né, algum sobrenome da sua ascendência, a pessoa tem direito de receber. Bom, então esse vai ser o sobrenome. O agnome faz parte também do sobrenome. Ele vem depois do prenome. Mas é o nome que a gente dá, aquela partículazinha que se coloca, não é obrigatório, só alguns nomes tem, para diferenciar uma pessoa de seus homônimos. Então, às vezes acontece dos pais quererem dar ao filho o mesmo nome do pai, ou o mesmo nome do avô. Aí vai ficar lá o nome igualzinho, no final a gente põe uma partícula para diferenciar. Um júnior, filho, neto, sobrinho. Então essa partezinha que vem ao final a gente chama de agnome, também faz parte do sobrenome da pessoa e serve mesmo para diferenciar homônimos. Bom, não é obrigatório ter, enfim, né? Fica também a critério da pessoa que for dar o nome para outra. O outro termo que eu trouxe é o cognome, que nada mais é do que aqueles apelidos informais, que geralmente tem um caráter mais amistoso. Ele não tem assim imediatamente uma proteção, como é a proteção do nome, mas a gente já vai ver que o apelido público notório, então quando a pessoa é reconhecida por aquele apelido público, ele pode inclusive ser incorporado ou pode substituir o prenome da pessoa. E o último é o pseudônimo, né, que é um nome fictício. Então, às vezes pode acontecer de a pessoa se dar um outro nome para poder assinar obras literárias, matérias jornalísticas, ou enfim, para o que quer que seja. Se for ou sendo atividade lícita, ela pode, e o pseudônimo tem também a proteção que é dada ao nome. Está lá no artigo 19, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Bom, o direito ao nome, ele vem então na esteira aí de alguns direitos da personalidade que
auxiliam a identificação da pessoa. Por isso a gente fala que compõe ali os direitos, a identidade pessoal de uma forma mais geral. Só que essa identidade pessoal, né, ela tem um caráter subjetivo importante, que é a identidade subjetiva, que é a forma como a pessoa se identifica, a forma como ela, a forma como ela quer ser chamada. Então, isso é a identidade pessoal, esse caráter subjetivo, essa proteção que se dá, em que fica muito claro esse viés de direito da personalidade. Então, está se protegendo mesmo a pessoa e a sua dignidade. Mas tem também uma utilidade social. As pessoas têm nome por quê? Porque é importante também para a sociedade identificá-las. Então, a gente também precisa dessa identificação. Por isso costumamos dizer que o direito ao nome é, na verdade, também um direito-dever. Né? Ele é um direito por ter esse aspecto de proteção da personalidade, mas ele também não deixa de ter uma função social bastante importante também. Vocês, não sei se já pararam para pensar ou se já viram algo a respeito disso, muitas vezes é reproduzido até em filmes, quando nos campos de extermínio nazistas, quando as pessoas chegavam no campo de extermínio ou campo de concentração, dependendo, né, do lugar, primeira coisa que se fazia, sabe o que era? Tirar o nome e dar um número. Olha só como é simbólico, mas também nos ajuda muito a entender a importância do direito ao nome para uma pessoa. Muitas penitenciárias também, né? Tira o nome e dá um número. Né? E a pessoa acaba passando por um processo de desumanização. Né? Ela não é mais chamada pelo próprio nome, ela é chamada por um número, ela é identificada por um número. Tem coisa mais impessoal? Enfim. Então isso mostra muito bem pra gente esse caráter importante de direito da personalidade que tem o nome, ainda que o nome muitas vezes não seja bem tão exclusivo, que a gente tem homônimos, né? Tem várias Marias, vários Joões, né? Não tantas, mas várias, mais cis, né? Tem outras mais cis por aí também, enfim, mas fato é que aquele nome e aquela combinação que é feita pra gente tem toda uma história, tem toda... reflete um pouco o nosso modo também de ser, né? O nosso modo, nossa forma de ser. Bom, dito isso, eu falo pra vocês o seguinte, o nome, apesar de ser um direito da personalidade, e justamente por ser um direito da personalidade, a gente não pode esperar a pessoa se tornar adulta para ela escolher o nome que ela quer ser chamada, não é? Aliás, justamente porque o nome, desde pequenininho a gente vai ouvindo e sendo identificado por aquele nome, justamente isso que nos ajuda a arraigar aquele nome como algo nosso, né? Então, na verdade, o nome é dado por alguém. E geralmente é dado pelos pais. E é dado pelos pais justamente porque os pais têm o dever de criar, têm a responsabilidade primeira com relação aos filhos. Então a eles também é dada essa responsabilidade de escolher o nome da criança. Mas, segundo o artigo 55, a liberdade da escolha de nome não é irrestrita. Precisamos de limites. O artigo 55, parágrafo único, vai dizer que os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos à decisão do juiz competente. Bom, então aqui dá uma margenzinha um pouco maior para que o oficial do registro civil faça também uma triagem, uma peneira, uma primeira... um primeiro filtro ali para não deixar também que aquela criança seja exposta ao ridículo, porque também seria uma forma de desatender o seu melhor interesse. Claro! Eu trabalho com cartório civil. Ai, ótimo! Cada pai e mãe com... muito sem noção mesmo.
Só pode ser sinônimo. Cada nome que eles têm que colocar nas crianças e se você fala ainda que vai expor ao ridículo, fica bravo ainda. Nossa! Consegue. Aí a gente manda às vezes pro juiz, né? Sim, decidir. Dele, aí eles deixam. Puxa. Cada nome O casal quiser o nome do filho de Facebook, eu tive um caso que eu não trouxe porque eu não queria trazer o nome da pessoa, né, pra não identificar. Teve um caso que apareceu de um pai que queria colocar o nome, o prenome Corinthians. E aí a mãe não deixou, aí a mãe mandou pro juiz. Autorizou? Nossa. Bom, complicado. Mas o caso que eu trabalhava em sala de aula também era um menininho que tinha, se não me engano, eram 12 ou 13 nomes. E até chegar no sobrenome ia tempo, né? Quando ele era adolescente, então ele pediu a alteração do nome. Mas eu achei interessante que o juiz chamou a mãe também para perguntar por quê, né? Que foram tantos. É porque eu ia perguntando para as pessoas. E aí cada um ia dando uma sugestão e eu ficava na dúvida, eu não queria desagradar ninguém. Aí, em vez de escolher, ela foi somando. Olha que conciliadora, né? Assim, olha só. Enfim, mas a gente também tem que ter um cuidado. Esses terminhos que tem um conteúdo também um pouco moral, né? Porque expor ao ridículo, o que é expor ao ridículo, né? A gente tem que ter uma certa cautela também para não acabar virando uma coisa muito... até de, às vezes, acabar estimulando o ridículo simplesmente porque é um nome diferente, enfim. Eu falo, meu nome é diferente, eu adoro meu nome. Eu adoro meu nome, e gosto justamente por ser diferente. Enfim, então tem que ter essa cautela, mas de fato, a gente precisa pensar, a primeira coisa a se pensar é o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, de fato, se aquilo vai fazer a criança ou adolescente ser exposto ao ridículo, está suscetível a uma alteração. Na verdade, o primeiro filtro aqui é nem registrar, que nem você bem lembrou, é nem deixar registrar, né? Interessante. E eu trouxe um artigo aí do Estatuto da Criança e do Adolescente que vai falar da alteração do nome em razão da adoção. Porque, como eu falei para vocês, né, o pai e a mãe, em geral, são as pessoas incumbidas de dar o nome para o filho, né, para a criança. E com a adoção, a pessoa adotanda, né, se torna filho do adotante. Bom, não importa com que idade isso é feito, né, esse vínculo de filiação é formado. E aí diz o artigo 47, parágrafo 5º, que a sentença conferirá, é a sentença de adoção, né, conferirá ao adotado o nome do adotante e a pedido de qualquer deles poderá determinar a modificação do prenome. Vejam só que no ECA, aqui nós estamos falando de nome para nos referir, na verdade, aos apelidos de família, né, ou ao sobrenome. Podem perceber, adotar o nome do adotante. Ninguém está falando que o adotante e o adotado tem que ter o mesmo prenome. É, logicamente, o sobrenome. Mas a pedido de qualquer deles, poderá determinar também a modificação do prenome. Qualquer deles, tanto adotante quanto adotando. Mas aí a gente precisa pensar sempre também assim, que não temos como paradigma, mas no direito de família, aquela ideia de que o pai e a mãe são proprietários do filho. Isso daí já está bem demodé, né? Já está bem ultrapassado. Então, o pai e a mãe precisam cumprir o princípio do melhor interesse do filho. Não tem essa de, eu escolho o nome do meu filho, eu vou adotar com 13 anos, 14 anos, um adolescente, e eu quero que ele mude o nome, o prenome, e vai mudar. Não. Na verdade, a gente vai usar ainda, vai precisar da oitiva do adotando, o que é confirmado pelo parágrafo 6º. Caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatório a oitiva do adotando, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 dessa lei. Lembra qual é o artigo 28? A gente já viu, é aquele que fala que até os 12 anos de idade vai ser garantida a oitiva, né, da melhor forma possível, e acima dos 12 anos, o adotando deve prestar seu consentimento na audiência perante o juiz.
Então, para o nome vai valer a mesma coisa, precisa ouvir o adotando perguntar se ele quer ou não, sobretudo se ele tiver mais de 12 anos de idade. Quando é bebezinho, lógico, né, não tem nem como perguntar muito. Então, sempre observando o grau de maturidade, de evolução daquela criança ou adolescente. Bom, como o nome ele tem essa função importante também de identificação social, né, na sociedade, tem um interesse social envolvido nele também, costuma-se dizer que a gente segue esse princípio da imutabilidade. Então, em regra, uma vez que a pessoa recebe um nome, em regra, esse nome não pode ser modificado. Eu falei muito em regra, mas eu confesso para vocês que as exceções são muitas, né? Então a gente continua dizendo, vejo amplamente na doutrina, se dizer que respeitamos o princípio da imutabilidade do nome, mas nós temos que ter uma atenção muito especial às exceções, sobretudo porque nós veremos que talvez a gente possa dar como posso dizer, criar um pouquinho em cima das hipóteses da lei, né? Bom, a primeira hipótese que eu trouxe para vocês, então, de exceção à imutabilidade, portanto, uma hipótese em que é possível, previsto na lei, uma situação possível de se ter alterado o nome, está lá no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, né, da LRP. O interessado no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, ou seja, até os 19 anos, né? 18 ele atingiu a maioridade civil, primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador alterar o nome. Leia-se sobrenome, tá? Aliás, isso daqui fui eu que coloquei. O leia-se sobrenome entre parênteses é por minha conta, na lei não tem. Desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Porque, como eu falei para vocês, a LRP ela é anterior ao Código Civil e antes a gente não tinha uma uniformidade no tratamento. Então a gente não sabia muito bem o que era o nome. Se eu usar a interpretação que é dada lá no Código Civil, eu poderia entender que nome ele pode mudar para nome e sobrenome, porque segundo o Código Civil, nome é prenome e sobrenome. Na verdade, não. O que a Lei de Registros Públicos está falando aqui é que o que pode se alterar é o sobrenome. E como não se pode prejudicar os apelidos de família, o que se pode fazer é acrescentar. Então, às vezes, eu já tive casos assim, de pessoas que queriam acrescentar o sobrenome do avô, um outro sobrenome do pai, um outro sobrenome da mãe que não constou no nome. E aí conseguir tranquilamente, não precisa nem judicializar. Aqui é um pedido direto no cartório. Esse prazo de 1 ano é um prazo decadencial. Sei que a gente ainda não viu essa parte que vai estar lá na parte final ainda da parte geral do Código Civil, que é a parte da prescrição e da decadência. Basicamente, em geral, muitos direitos têm um prazo para serem exercidos, né? Nós vimos que os direitos da personalidade em geral, o exercício não está sujeito à prescrição, mas reflexos patrimoniais podem estar sim sujeitos à prescrição. Aqui no caso de direito potestativo, é um direito que eu vou ter o prazo certo, é um prazo material aqui de 1 ano após a maioridade civil e esgotado esse 1 ano, a pessoa perde o direito de pleitear essa mudança extrajudicialmente, diretamente no cartório. Diga. Eu tenho minhas dúvidas quanto a esse dispositivo, porque quem é que sabe com 17 anos que você pode fazer essa mudança? Concordo, mas eu acho que é um problema muito grave de exercício da cidadania, que a gente não tem uma preparação disso desde o ensino regular, lá no ensino médio, ensino fundamental. A gente deveria saber direito, básico pelo menos, lá na escola ainda, né, dentro
do currículo base, mas infelizmente não temos, mas eu concordo plenamente com você, a efetividade fica bem prejudicada. Aí você fala, putz, perdi a oportunidade. Droga. Porque com 17, 18 anos, como que você vai saber isso? Concordo plenamente. Assim, a lei, e por isso que a gente precisa desse ensino, até dessa aplicação do direito mais constitucionalizada e mais preocupada com a realidade concreta da sociedade. Porque se a gente for ler a letra fria da lei, a gente vai ver lá na LINDB que ninguém se excusa a cumprir a lei alegando ignorância. Exato. Então, no fim das contas, tudo converge para falar, ah, filho, você não sabia aos 18 anos que você podia mudar seu nome? Problema é seu, né? Exato. Tem que saber crime, todo Exatamente, sem que se faça esse preparo para o exercício da cidadania, né? Você não sabe, você chega na maioridade sem saber fazer imposto de renda, sem saber nada de direito eleitoral, enfim. Mas críticas à parte, né? Fato é que o artigo 56 vai falar isso, mas antes de ficarmos chateados, tristes e desesperados porque não sabíamos disso aos 18 anos, o artigo 57 do Código Civil vai resolver essa questão, dizendo que a alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após a audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz, a que estiver sujeito o registro, arquivando o seu mandado e publicando sua alteração pela imprensa. Bom, na verdade, então, o que a gente vai ter aqui é uma situação em que o que vai ter de benefício no primeiro ano após a maioridade é poder fazer extrajudicialmente. Depois, a gente não vai dizer assim, não, acabou, não tem como fazer mais isso. Não, a gente vai, só que vai ter uma apreciação maior a respeito dos motivos e isso vai ser colocado sub júdice, né? Isso daí vai ter que ser um processo judicial. Mas é possível a alteração mesmo após esse ano de maioridade. Sobrenome também. A gente está falando de sobrenome. Depois a gente vai falar do prenome, daqui a pouquinho a gente fala do prenome. Mas enfim, então vejam que na verdade a gente tem essa flexibilidade, que não é, né, a maior flexibilidade da face da Terra, mas que dá para tentar resolver se a pessoa perder aquele prazo decadencial. Bom, eu trouxe o parágrafo 8º do artigo 57, que traz uma hipótese bem interessante, que está relacionada até com o direito de família, de alteração de sobrenome, que também muitas vezes as pessoas não sabem. Essa lei, que a gente chama até de Lei Clodovil, em homenagem ao autor aí do projeto, prevê que o enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos parágrafos 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que no registro de seu nascimento seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. Olha que interessante, então a pessoa, pensando numa família em que existe ali um filho, e a mãe ou o pai passou a se relacionar com uma outra pessoa que não é o pai, então formou aquele parentesco por afinidade, né, que vai ser padrasto ou madrasta desse filho. Esse filho vai poder incluir o sobrenome da madrasta do padrasto. Também aqui é extrajudicial, precisa da concordância do padrasto ou da madrasta e não vai formar o vínculo de filiação. Não vai se tornar pai e mãe por causa disso. Mas, porque aí pai e mãe é outra coisa. Alguém vai falar assim, mas tem só essa afetividade. Tem, mas é direito de família, é outra coisa. E aí a gente forma o vínculo e depois pensa no nome. Aqui não estou falando em formação de vínculo. Vai continuar sendo formação de vínculo de filiação. Vai continuar sendo um vínculo por afinidade de padrastia ou madrastia. Né? Ou vai ser padrasto ou madrasto, vai continuar, mas vai ter o sobrenome. Porque às vezes você tem uma relação de afeto que não vai se identificar propriamente com, né, o pai ou a mãe, a função paterna ou materna, mas de qualquer forma o enteado quer ser ligado pelo seu nome, que também, vejam só como ele é importante, como o nome é importante para a identificação.
Ele quer que conste o sobrenome do seu pai, ou do seu padrasto ou da sua madrasta. Pode. Então é bem interessante essa possibilidade. Aqui também a gente não vai ter um prazo para que seja requerido. Apesar dessa questão do havendo motivo ponderável, também é uma questão tão particular, tão peculiar, que o que é um motivo ponderável? Basta a pessoa querer e achar que aquilo é importante para a personalidade dela, já é um motivo super ponderável, né? Então, enfim, não tem uma justificativa muito maior para que possa ser dada nesse caso. Mas fato é que a gente tem aqui uma situação em que eu vou acrescentar o sobrenome de uma pessoa, indico uma relação familiar, mas essa relação familiar não é uma relação de ascendência, né? Não é uma questão de, não é o padrasto não é ascendente, não é pai, não é mãe, não é, né, avô, avó, enfim. Perfeito? Então, temos aí essas primeiras possibilidades de alteração que estão ainda na Lei de Registro Público. Bom, tem uma outra possibilidade de alteração que está na Lei de Imigração e que essa vai atingir tanto o prenome quanto o sobrenome. Está lá no artigo 71 da Lei 13.445 de 2017, dizendo que o pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista ao Poder Executivo e no curso do processo de naturalização, naturalizando poderá requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua portuguesa. Então, nessa adaptação, às vezes tem alguma língua que não tem, que tem uma fonética muito difícil de ser reproduzida na nossa língua portuguesa, a pessoa pode requerer uma tradução ou pode receber um outro nome. Vocês já devem ter visto, às vezes até conhece alguém que passou por isso, né? No processo de naturalização. Você que fala, né? Você fala, é coreano, né? Tem bastante coreano, mas que tem um nome brasileiro. Então, que tem nome brasileiro, exatamente. Porque aí, no processo de naturalização, faz isso porque realmente pode ficar muito difícil. E aqui a gente confirma mais uma coisa, que o nome não é só uma questão pessoal, é também uma função social de identificação. Então, não adianta a pessoa ter um nome e a gente não saber pronunciar, não saber falar, né? Teve uma vez, não é o caso brasileiro não, depois quem tiver curiosidade, teve uma época que o Prince, nosso falecido querido Prince, resolveu que ele não era mais chamado, não queria mais ser chamado de Prince. Vocês sabem nesse caso? Ele colocou um símbolo, procurem depois no Google aí, joga no Google. Ele colocou um símbolo e falou, agora eu quero ser chamado, eu quero ser conhecido, eu quero ser identificado por esse símbolo. Aí tem até um CD que ele fez, tem uma razão também com a gravadora dele, uma briga com a gravadora, tem uma razão por trás, além da questão da identificação, mas é interessantíssimo, ele chegou a fazer um CD com esse símbolo, só que realmente ficou um problema, né, porque aí você vai chegar na loja, vai pedir o CD e não pode chamar do Prince, você vai falar como, né? Eu quero esse CD que é assim, aí desenha, mostra, né, é um pouco difícil, né, então... justamente, no caso que não é direito brasileiro, a gente não tem, ou pelo menos não tem um conhecimento de nada parecido, mas fato é que a identificação da pessoa é importante tanto para ela mesma quanto para a sociedade, né? Então as duas coisas têm que andar juntas. Diga. Eu tenho visto muitos deputados, vereadores usando siglas de partido, por exemplo, o nome do próprio nome. Vocês têm visto isso? Eu desconheço, mas qual será o propósito? É para constar, às vezes, na eleição, cadastro que ele tem, de repente, na justiça eleitoral? Porque eu acredito que tem alguma questão, que a gente pode até ver para amanhã, no direito eleitoral que vai ser diferente, né? Por exemplo, a gente, às vezes, vai votar e na urna eletrônica tem uma identificação diferente do que é o nome civil da pessoa. E eu acredito que também seja justamente porque é importante identificar o candidato, e às vezes o nome civil não identifica. Nas TVs, aparece o nome dele e o posto do nome. Mas onde você viu? Nas TVs, TV Câmara, Ah, entendi. aparece o nome completo da Aham. Vamos dar uma procurada, eu vou precisar dar uma olhada para entender a razão, se de repente é só uma identificação também do partido, para saber se a que partido a pessoa está afiliada, né, enfim. Mas de qualquer forma, perceba que assim, o nome é sempre identificação, né, é sempre posição. Né? Onde a pessoa está, como ela se relaciona, como eu chamo. Você vê que nesse caso é até uma forma de você identificar muitas outras coisas a respeito da pessoa do que simplesmente saber chamar, né? Saber avocar a pessoa. Bom,
Então fica mais esse exemplo da lei de imigração. Outros exemplos... eu coloquei aqui novamente do enteado da enteada, porque agora a gente vai falar do direito de família. E temos casamento e união estável. Né? Casamento e união estável, acréscimo do sobrenome do cônjuge. O artigo que vai tratar sobre isso é o Código Civil, no artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Quando qualquer dos nubentes querendo poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Então, uma coisa interessante aqui da gente perceber também é que nas legislações anteriores havia um machismo tão grande que inicialmente primeiro a mulher tinha a obrigação de pôr o sobrenome do homem. Aí depois a lei do divórcio mudou, falou não, olha que ganho, a gente passou a poder escolher colocar ou não o sobrenome do homem. Só que também era só a mulher que colocava o sobrenome do homem. Aí agora pode qualquer um, ó. Parágrafo primeiro. Você vê no dia a dia o homem colocando o sobrenome da mulher. É menos frequente. Sem dúvidas menos frequente. Irmão, eu já vi isso também. Mas fato é que eu já vi também na prática. Minha mãe só tem sobrenome do meu avô e o meu tio só tem sobrenome da minha avó. Que também acontecia isso, né, antigamente, na minha família também tem isso, né, de os homens receberem os sobrenomes dos pais. Eu tenho tia que não tem nada de sobrenome do meu, é esquisito. Mas enfim, eram coisas mais de costume, né, dos costumes locais. E com relação ao casamento especificamente, pode haver a mudança, mas sempre a mudança do sobrenome, né. A lei de registro público, ela falava aqui de uma situação esquisitinha. Vejam só, a mulher solteira, desquitada ou viúva que viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente havendo motivo ponderável, mais uma vez motivo ponderável, não poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja verbado patronímico, que também é sinônimo de sobrenome, de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família, desde que haja impedimento legal para o casamento decorrente do estado civil de qualquer uma das partes ou de ambas. Esse artigo parece que não faz sentido pra gente hoje. Parece não, ele não faz sentido pra gente hoje, nenhum. Não tem mais desquite. Como é que eu vou falar de companheiro se eu tô falando que tem impedimento legal para o casamento? Porque união estável, em tese, é requisito, inclusive, que não tenha impedimento nenhum legal para o casamento. Só que assim, eu acho que o que a gente poderia se inspirar nesse artigo é perceber que, na verdade, o que ele está tutelando aqui é uma união informal. E se ele está tutelando uma união informal e possibilitando para uma pessoa, ainda que naquela época, naquele momento, essa união informal fosse outra coisa, né? Fosse o desquite, porque o desquitado também não podia, né? Poderia ter impedimento, a gente não tinha essa diferença entre união estável, concubinato, era tudo concubinato, né? Enfim. Então, se naquele momento a gente já estava pensando em tutelar, agora que a gente tem inclusive uma tutela maior ainda da união estável, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por que negar esse direito também ao companheiro ou à companheira? Enfim. Então, justamente por isso eu falo, tem uma necessidade de atualização desse artigo, mas a gente poderia sair por duas vias. Ou defendendo que o 1565 poderia ser eventualmente aplicado pela união estável, ou tentando fazer uma atualização, uma interpretação histórica do artigo 57 da Lei de Registros Públicos, eu acho que eu prefiro, né? Dizendo que, pensando numa interpretação até teleológica, na finalidade desse artigo, que a ideia é tutelar uma união informal, tal qual é hoje a união estável. Diga. Aí era só a mulher que podia pegar o nome do companheiro e agora, em tese, daria para todo mundo. Justamente porque agora, pela Constituição Federal, temos igualdade de gêneros, né, entre homem e mulher, e também temos o artigo 5º, né, o caput, que vai ser mais genérico, e a gente tem também na parte de família, se não me engano, 226, um dos parágrafos, que vai falar da igualdade do homem e da mulher nas relações de família também, né? Então, de qualquer forma, não tem como sustentar que seja só um. Então, eu tenho que atualizar em vários pontos, né, esse artigo, na caracterização da união e também no titular desse direito, que não seria só a mulher.
Mas no fim das contas, o resultado que a gente chegaria aqui seria o mesmo direito que tem para o casamento, né? E aí só pode somar nomes, não pode excluir? Então, em tese, o que sempre se... Pode perceber que até o artigo aqui vai falar, sem prejuízo dos apelidos próprios. Porque a ideia é não se descaracterizar da sua própria ascendência. Então você pode ir somando, porque você está passando a incluir outras famílias, mas você não está excluindo a própria. Tanto que a exclusão de alguns sobrenomes, em algumas situações, demandam, inclusive, ação judicial. Eu tenho até um caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem caso de gente X, assim, que tirou... Quando casa, não é? Exatamente. O que é até bastante esquisito, porque no fim das contas a pessoa, quando casa, ela pode tirar e colocar o sobrenome do outro cônjuge, mas se ela espontaneamente quiser tirar, ela não pode. É esquisito falar que por conta do casamento ela pode mudar o sobrenome, né? Assim, enfim. Mas fato é que eu concordo com você que na prática, o que a gente vê muitas vezes, é essa possibilidade de alteração. Por quê? Talvez eu tenha um sobrenome ali que os meus sobrenomes, se um deles for suprimido, eu continuo sendo identificada na minha ascendência. Então não tem prejuízo. Exatamente, não teria um prejuízo. Mas até reconheço que tem outros casos em que acaba sendo feito, como isso daqui também, em tese pode ser feito sem judicializar, a gente acaba tendo uma variaçãozinha, né, de lugares... de um lugar para outro e às vezes até de épocas, né? Enfim. Mas, em geral, o que a gente tem ao certo é não poder ter um prejuízo à identificação da ascendência. Enfim, em regra, né? Por isso que a gente fala aqui sempre sem prejuízo dos apelidos próprios, né? Enfim. Bom, diga, claro. Qual o motivo de não poder excluir? Então foi o que eu falei. Exatamente, eu falei. Exatamente, seria um motivo, seria isso, né? Você falar, olha, não está mais sendo identificado, está prejudicando os apelidos de família, poderia ser um impedimento. Mas foi o que eu falei, essa questão do motivo ponderável também precisa ser interpretado hoje de acordo com os direitos da personalidade. Porque o que é motivo ponderável para um interesse que é existencial? Se eu digo que eu quero, que é importante para a minha personalidade, para a realização da minha personalidade, é muito difícil fazer essa avaliação heterônoma, né, externa, falar, não, seu motivo não vale, né, seu motivo não... Então a gente tem uma flexibilização muito maior dessa interpretação desse termo, né, dessa expressão. Eu não sei se daí para recorrer, eu tenho uma ação de mudança de sobrenome do meu esposo e ele só tem 2 nomes do pai. E o Ministério Público fez o parecer e ele não pode tirar nenhum do pai, nem for só da mãe, que é o que ele quer, e ficar com 3 sobrenomes quando casar comigo, então, por exemplo, aí vai ganhar mais um. vai somando. Vai somando. Ele não quer mais, porque ele queria tirar o do pai. Aí daqui a pouco tá na família real. Mas aí no fim das contas terminou o processo? Chegaram a recorrer? Não recorri, aí agora a gente tá pensando em driblar isso assim, deixar então ficar com esse monte de sobrenome, quando ele casar comigo aí ele põe um do pai dele, põe o meu no meu. Vai ficar grande, mas pelo menos ele tira esse do pai. Exatamente. Mas por isso que eu tava falando, né? Não faz sentido a gente só permitir no casamento, né? Porque aí você dribla essa situação facilmente. Aí, né, eu acho que fica um pouco complicado. Mas eu acho que seria um caso, talvez um recurso poderia ser interessante aí, né? Porque vai ficar cheio. E se, por exemplo, o meu filho quiser dar o nome da avó, né? A mãe dele, se ele não tem, posso expor no meu filho? Se ele não tem? Pode, não tem? Sim. E ele não tem. Exatamente. É ascendência, né? Enfim, é algo bem... Enfim, não tem uma obrigação. Pode pôr até Corinthians, não é? Não foi sobrenome? Não foi no final que colocou? Foi nome composto? Entendi. Bom, enfim. Tem... Então... Bom, isso aí, ia falar também alguma coisa? Tenho 2 perguntinhas. Diga. O nome artístico, isso é interessante que você trouxe. Eu vou falar, deixa eu ver se eu já coloquei aqui, os apelidos públicos notórios. Será que é isso que você está pensando? Porque o nome artístico é isso, né? Assim, quando a pessoa, de repente, ela começa a ser tão reconhecida por aquele nome
que aquele nome acaba sendo mais importante na identificação dela do que o nome civil, né? Acrescentou também, aparentemente sim, também a Xuxa, né? Enfim. Então, assim, o nome é algo muito pessoal. Então, se a pessoa quiser continuar com o seu próprio nome e não fazer alteração, ninguém vai obrigar. Mas eu acho que o nome artístico entraria um pouco nisso, na questão do apelido público notório, dela ser conhecida e reconhecida por aquele nome. Civis ou criminais, que implica, por exemplo, porque tem muito caso aí que faz extrajudicial. Aham. Porque tem que mudar CPF. Não, então, mas geralmente isso não é um problema, porque muitas vezes o que vincula a pessoa nessas questões é justamente CPF, RG, e isso continua o mesmo número. Não é o nome. E muitas vezes, quando você vai fazer essa alteração, você já tem que pedir certidões de distribuidor civil e criminal antes de fazer, para poder comprovar que você não está tentando se furtar de suas obrigações civis e criminais. Todas as certidões. Exatamente, todas as certidões, para se assegurar mesmo de que não tem nenhuma, não tem uma finalidade escusa e essa alteração de nome. Assim, não dá pra gente garantir sempre que nunca vai acontecer alguma disfuncionalização. A gente sempre fala assim, olha, qualquer instituto jurídico pode ser mal utilizado, pode ser desvirtuado, né? Mas não é por isso que a gente vai proibir todo mundo de fazer. Só vai tentar ter essas cautelas maiores, né, de pedir as certidões. E, em geral, não dá problema por isso. Se a pessoa vai alterar o nome, mas o CPF e o RG dela vão ser os mesmos. Então, assim, a identificação que se faz, quando você geralmente tem ações, tudo isso, seu nome, geralmente você tem a identificação pelo CPF e pelo RG. Lógico que alguém vai dizer, mas tem alguma que não tem. São questões pontuais que a gente vai ter que resolver pontualmente mesmo. Perfeito? Diga. Esse cônjuge pode exigir do outro a retirada do... Por exemplo, tem Isso é muito legal, a sua pergunta é muito bacana, pelo seguinte... qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Qual é o seu nome mesmo? Arturânia. Meu nome Arturânia. Arturânia é com mais si. Tá na turma também aqui. A Arturânia perguntou se o cônjuge, quando acontece o divórcio, né, pode exigir que o outro retire o sobrenome que foi acrescentado, né? Antigamente a gente tinha um dispositivo que falava até disso. A questão vocês vão ver isso em direito de família, mas eu não me aguento, já vou antecipar. Né? Antigamente, antigamente, eu acho barato antigamente, eu estudei ainda com antigamente, em que a gente discutia a culpa na separação, lembram disso? Não era simplesmente falar, não quero mais, acabou. Eu tinha que explicar por que eu não queria, tinha que entrar com ação judicial, tinha que ter antes a prévia separação de corpos, né? Enfim, a separação de fato, né? A prévia separação de fato, ou tem a justificativa, aí tinha aqueles processos judiciais que demoravam anos e anos e anos, e para ficar discutindo a intimidade do casal, para saber quem teve culpa e quem não teve culpa. Então, extremamente constrangedor. Imagina que se é constrangedor alguém perguntar o motivo, imagina ter que colocar no papel, contar para o advogado, colocar no papel, cartório inteiro sabe, juiz sabe, promotor sabe, assim, né? Porque pode ser... E é muito interessante de ver como a gente teve uma mudança paradigmática tão forte, assim, tão positiva, que hoje a gente já acha tão impensável que isso aconteceu, mas era assim, futuro recente, passado recente nosso. Poucos anos atrás a gente ainda tinha que fazer isso, né? E uma das repercussões, uma das consequências da atribuição de culpa para um dos cônjuges, né, na separação, era justamente a perda do sobrenome. Olha só, perder o sobrenome era uma punição para aquele que foi considerado culpado na separação. Então, assim, a gente tinha essa situação que aí era mesmo, como era uma punição, ela era forçada, né? Se foi considerado culpado, o outro cônjuge poderia exigir que mudasse o sobrenome e retirasse. Hoje, o que nós temos? Primeiro, não se discute mais culpa. Ufa, né? Nos divórcios, né? Então, a gente não tem mais essa preocupação de atribuição de culpa. Agora, além disso, uma outra interpretação importante que a gente tem para fazer, que já tinha que fazer desde a época que ainda tinha culpa, é que o nome
e da personalidade. Então, uma vez que a pessoa incorpora o seu sobrenome, o sobrenome do seu cônjuge, aquele sobrenome deixa de ser do cônjuge e passa a ser dela. Né? Então não tem, o outro cônjuge não tem gerência, não é um bem que ele vai falando assim, eu quero que vá para você, agora me separei de você, eu quero para minha outra esposa, para meu outro marido. Não é. Uma vez que ele foi incorporado ao sobrenome do cônjuge, é dele. Passa a ser dele. Então a gente não tem mais assim, isso é o sobrenome do meu marido, né? Assim, a gente ainda fala isso coloquialmente, mas não tem uma repercussão jurídica. Na verdade, sendo o nome da pessoa adotado após o casamento, ela opta por manter ou por retirar. E muitas pessoas às vezes até optam por manter pela questão da identificação, né? Pela questão da identificação na família. É melhor, às vezes os filhos têm o sobrenome, aquele sobrenome, e se ela retirar ou ele retirar, né, em geral é a mulher, mas pode ser a mulher ou o homem, de acordo com o Código Civil, se retirar pode haver um prejuízo para a identificação dos filhos, né, enfim. Então, tudo isso é levado em conta, mas na verdade o que a gente tem hoje é que a decisão é da pessoa que é titular desse sobrenome, ou seja, que usa o sobrenome e não aquele de quem veio, de quem veio. Isso, não pode. Não pode. Isso, justamente por causa disso, é um direito da personalidade. Vocês combinaram na época que podia usar, então podia usar. Não tem essa não era uma condição, casamento, não tem essa possibilidade de revogar e não é uma autorização, né, assim, enfim. Diga. E ela pode discutir depois, no divórcio ela prefere não Isso. Veremos aqui algumas situações. Exatamente. Em regra, no nosso arroz com feijão aqui do direito de família, eu já falo para vocês que assim, a regra é que no divórcio vão se discutir as cláusulas do divórcio, dentre elas a questão do nome, e ali a pessoa decide se ela vai manter ou não manter o sobrenome do marido, né? Ou do ex-marido, né? Do ex-cônjuge. Bom, mas eu vou já tratar algumas questões que já foram trazidas pela jurisprudência. A gente pode pensar em outras, né? Também infinitas outras possibilidades, mas algumas que a gente já tem até uns precedentes que tem a ver com isso, de alterar durante o casamento, de alterar depois do divórcio, né? Que a gente já tem uma flexibilização maior. A alteração do prenome. Vocês viram que tudo que a gente tem falado, ou pelo menos a maior parte do que a gente falou até agora, foi em relação ao sobrenome. Agora, com relação ao prenome, já vai falar bem o artigo 58. Prenome é definitivo, né? É definitivo. É uma tendência até de que o prenome seja mais difícil de ser modificado do que o sobrenome. Até porque o sobrenome tem a questão de família e tudo mais, enquanto o prenome é a mesma identificação da pessoa. Mas tem, já no artigo 58, aqui também é da Lei de Registros Públicos, essa possibilidade de alteração por apelidos públicos notórios, que foi o que a gente acabou de falar, né? Quando a pessoa ela é tão reconhecida socialmente por outro nome, que aí, se a gente for pensar bem, faz todo sentido. Porque se a gente está falando aqui que a função do nome é identificar a pessoa, esse nome, que não é compatível com aquela forma que ela é reconhecida socialmente, não está identificando nada. Então, na verdade, está mesmo com um probleminha de função ali. O nome não está atendendo a sua função, nesse caso do apelido público notório. Então, por conta disso, a pessoa poderia alterar o seu prenome, de acordo com o artigo 58. Parágrafo único também vai dizer que a substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime por determinação em sentença de juiz competente, ouvido o Ministério Público. Aqui é a proteção da testemunha, né? Ou vítima de violência, enfim. Que aí, nesse caso, por sentença do juiz, o juiz pode alterar o prenome justamente para que a pessoa não seja identificada, para poder proteger essa pessoa. Então, o fundamento está aqui no artigo 58 da Lei de Registros Públicos. Isso que eu falo para vocês, não dá para estudar uma área do direito sozinha, né? Tudo se interliga, tudo dialoga. Bom, avançando um pouquinho mais, tratar aqui de algumas decisões judiciais. Esse caso é bem
interessante, foi julgado pelo STJ, e vejam só. Registro civil, né, nome civil, prenome, retificação, possibilidade, motivação suficiente, tá? O nome pode ser modificado desde que motivadamente justificado. No caso, além do abandono pelo pai, o autor sempre foi conhecido por outro patronímico. A jurisprudência, como registrou Benedito Silvério Ribeiro, ao buscar a correta inteligência da lei, afinada com a lógica do razoável. Então veja, olha só, todo o esforço interpretativo para justificar esse ponderável, esse motivo ponderável, né? Tem sido sensível ao entendimento de que o que se pretende com o nome civil é a real individualização da pessoa perante a família e a sociedade. Né? Então, mas vejam que interessante, aqui o pedido de alteração era justamente porque a pessoa foi abandonada pelo pai. Então ela carregava um sobrenome de uma pessoa que abandonou, ou seja, até o nome dela ficava toda hora recordando do abandono. E eu achei interessante, eu trouxe um trechinho do acórdão, do voto do relator, que ele até diz assim, olha, que se o nome é traço característico da família, razão assiste ao recorrente em pleitear a retirada do patronímico. Seu pai, como afirmado e reconhecido na sentença, nunca foi presente, nunca deu assistência moral ou econômica a ele ou à sua família. Diz que, com isso, se sente exposto ao ridículo, e realmente o deve ser. Está lá no acórdão do STJ. Então vejam, em tese não é uma hipótese que esteja prevista como uma hipótese de alteração, mas ali a gente já teve uma flexibilização maior, se entendeu ali que estava muito bem justificado esse pedido de alteração. E vejam, justamente a individualização da pessoa, ele ainda acrescentou no argumento. Ele sempre foi conhecido por outro patronímico, mas entendo eu que ainda que não fosse, é uma questão tão pessoal e tão existencial que pode prejudicar, né, a pessoa, é mais do que justificável que seja feita a alteração. Então é um caso que não tem uma previsão legal imediata, mas, né, enfim, foi permitido aí pelo STJ, e olha que 1997, né, a gente ainda nem tinha o Código Civil de 2002. Bom, aqui agora já é uma decisão bem mais recente, do STJ também, né, 2018, consta informativo de jurisprudência. É admissível o restabelecimento do nome de solteiro na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge. Olha que interessante. A pessoa se tornou viúva e aí ela não queria mais carregar o sobrenome que veio do marido falecido. Tem um novo provimento que possibilita isso. Justamente. Fazer extrajudicial. Justamente. Já consegue fazer extrajudicial. Ela pode ir no cartório e já retira. Ela não quer mais o sobrenome. E não faz todo sentido, porque se é o rompimento do casamento, o casamento extingue-se, né? Também drops de direito de família aqui, né? Casamento extingue-se pelo divórcio e pela morte. São duas das hipóteses, né? Tem mais hipóteses. Duas das hipóteses. Falei divórcio, então... o casamento se divorcia, o vínculo, né, conjugal se dissolve pelo divórcio e pela morte. Então, se pode retirar no divórcio, por que não pode retirar na viuvez? Aí alguém poderia dizer assim, mas é porque o divórcio já pressupõe que a união não deu certo. Não sei se a união não deu certo, pode ter casado, ficado 30 anos juntos, aí chega 30 anos depois, não deu certo, né? E depois que a gente já pressupõe que o divórcio já é total desacordo, né? Então já é briga, já é, né, inimizade. Então, não, acho que faz todo sentido e a decisão confirma isso. E agora a gente pode ver esse provimento, né? Você diz provimento do CNJ? Isso. Será que é posterior a essa decisão? Acho que sim. Deve ser posterior. E tem um que saiu junto, que eu acho o mesmo provimento, tem vários modelos. E também pode acrescentar o sobrenome do pai ou da mãe que o filho não tem. Isso, perfeito. Também, perfeito. Até agora não apareceu nenhum caso, então... Independentemente da idade, Isso, da maioridade. Então, tem particularidades. Não vou saber dizer a gente se vê. Certa idade, mas é o provimento. Amanhã, no comecinho da aula, a gente vê esse provimento. Você me lembra dele, a gente procura. Bom, outra hipótese aqui importante, interessante.
É possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patronímico do marido ao nome da mulher durante a convivência matrimonial. Olha que interessante. Eles já eram casados, já tinha havido uma alteração quando do casamento, e aí depois, durante o casamento, a esposa pediu para acrescentar o outro sobrenome do marido. Então ela fez uma alteração quando casou e fez uma outra alteração durante o casamento. E foi permitido. É mais uma decisão. Essa daqui, olha, de agosto de 2019. Razoavelmente recente, né? Assim, né? Bem, é que considerando que janeiro está tendo 300 dias, né? Parece que agosto de 2019 faz tanto tempo, né? É um tema... Não, claro, bem recente, sim. Bem, outra possibilidade de alteração de prenome. Olha que interessante esse caso, né? Também de informativo de jurisprudência, já um pouquinho mais antigo, né? De 2002, julgado pela terceira turma. Francisca de Fátima deseja retirar o prenome Francisca do registro de seu nome, sob a alegação de que sempre foi conhecida como Fátima. Ela sempre foi conhecida como Fátima. Então a identificação dela era como Fátima. E aí é interessante que se alguém chega e chama, às vezes, a pessoa assim, bate lá na porta o oficial de justiça que eu estou procurando a Francisca. Capaz do vizinho falar assim, não conheço não. Ou seja, a função de identificação está prejudicada se eu mantiver o nome, né? A segunda seção admitiu em recente julgado a alteração do nome desde que haja para isso um motivo justo. O nome pode ser alterado mesmo depois de esgotado o prazo de 1 ano. Então, por isso que eu falei, a gente não precisa ficar tão desesperado com aquele prazo de 1 ano. Não tem problema. Contado da maioridade, desde que presente razão suficiente para excepcionar a regra temporal. E na espécie ficou demonstrado ser a autora conhecida exclusivamente pelo nome de Fátima. Bem interessante. Então, manteve-se o nome da pessoa. Bom, ou manteve-se, na verdade alterou-se, né, o prenome para exclusão. Na verdade, não teve nenhuma alteração, né, do que ela já era conhecida. Só foi, na verdade, formalizou aquilo que o documento passou a bater com a realidade. A verdade é essa, né? Bom, com isso eu vou terminar essa primeira parte da aula. A gente faz um intervalinho agora de uns 10, 15 minutinhos e aí a gente já volta, que aí a gente muda um pouquinho de tema, só um pouquinho. Que a gente continua nessa seara ainda, nos direitos da personalidade.